O Band Entrevista deste sábado fala sobre suicídio. Eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Soraya Carvalho, que é coordenadora do Núcleo de Prevenção ao Suicídio, do Suicídio pela Secretaria de Saúde do Estado. Soraya, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão de se falar cada vez mais sobre esse assunto, o quanto é importante se falar sobre suicídio. E aí eu quero chegar a um ponto em relação, por exemplo, à imprensa em geral. Existe uma regra de não se divulgar casos de suicídios por uma situação de não estimular novos casos. Essa é uma maneira correta? Deve-se seguir por aí mesmo? Há um estímulo quando se anuncia, quando se divulga casos de suicídios? Olha, o papel da imprensa é fundamental. É fundamental para divulgar os sinais, os sintomas, para desmitificar o fenômeno, tornar o suicídio uma manifestação humana, de alguma maneira mobilizar a sociedade com informações importantes acerca de onde buscar ajuda, o que fazer antes, durante, depois com aquela pessoa que corre risco de suicídio. Agora, o que a imprensa não deve é notificar casos, principalmente se forem de pessoas famosas, porque ela pode provocar com isso o efeito contágio, como, por exemplo, um jovem que vê que o seu ídolo, de alguma forma, de quem ele era fã, se mata por algum motivo e ele está passando por situações parecidas, ele se identifica com o herói e ele vai dar à vida o mesmo desfecho. Então, assim, há uma regra mundial que não se deve nem noticiar, nem tornar a coisa romantizada, né? Mas, de uma certa maneira, passar as informações que a sociedade necessite para tomar providências. Mas noticiar não significa não falar sobre o assunto. Por isso aí a gente está vendo aí a campanha desse mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que a ideia é justamente conversar sobre esse assunto. Exatamente. Tudo começou com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é dia 10 de setembro. Mas o Brasil, você sabe que um dia só não dá, né? Porque o Brasil tem tamanho continental. E aí a gente transformou isso num mês de uma campanha inteira, um mês inteiro falando sobre suicídio, que é uma maneira de fazer com que a sociedade fique sensível ao tema, reflita, pesquise. E qual é o problema da campanha, né? A campanha é muito bom porque faz a gente tirar a mordaça desse tema, desse tabu, mas ao mesmo tempo, quando você informa, né, a população, a oferta cria demanda, isso é lei de mercado. Quanto mais você fala, quanto mais você oferta informações a respeito, maior a demanda por serviços especializados. E nós não temos serviços suficientes aqui na Bahia Eu ia te perguntar isso, assim, para saber, porque prevenir significa tratar as doenças que antecedem a uma atitude extrema, que é cometer um suicídio. O serviço público hoje está preparado para atender, para tratar as pessoas que estão, infelizmente, nesse caminho de uma depressão que pode chegar ao suicídio? Eu diria que nem o público, nem o privado. E a maioria, quase 100%, dizem os estudos que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Então, se ele está associado a alguma doença mental, se você trata o transtorno mental, essa é uma estratégia essencial de prevenção. Mas não é só isso, não se trata só de tratamento. É preciso fazer outras coisas com esse sujeito que sofre, é preciso oferecer outras modalidades, por exemplo, atrelando com a arte. Quer dizer, o tratamento não significa apenas remédio, né? Em muitos casos é necessário. Em muitos casos é necessário um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, mas em muitos casos é necessário, inclusive, a internação. Alguns casos são muito graves, a gente precisa fazer um procedimento mais invasivo, infelizmente. Mas se a gente trabalha no nível da prevenção, se a gente começa a tratar esse sujeito, quando ele começa a esboçar os primeiros sintomas, os primeiros sinais, a gente não precisa chegar até esse ponto. Pois é, mas é interessante a gente falar sobre os sinais. Quais são os primeiros sinais? Quando perceber que se está se encaminhando para isso ou existe ali uma depressão? Então, geralmente a gente observa em mudanças abruptas de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é expansiva, brincalhona, de repente ela não sai mais de casa, ela não quer mais encontrar os amigos, ela não faz mais as coisas que ela costumava fazer, ou ela se torna mais isolada, mais tímida, mais ensimesmada, ou ela se torna mais agressiva, então ela afasta as pessoas de junto dela. Outros sinais e sintomas são pessoas que começam a se automutilar, que é um sintoma. Outras pessoas que começam a abusar das drogas e do álcool como uma forma de
anestesiar o sofrimento psíquico. Então, as pessoas que passam a não sair mais do quarto e aquelas pessoas que passam a não ter mais nem cuidado pessoal com a própria higiene. As pessoas ficam desmotivadas, sem ânimo e muitas vezes o que acontece é que as famílias acham, principalmente quando é adolescente, que é uma questão de preguiça. Não, que é preguiça. Não, levante disso, reaja, sai dessa cama. E não é isso, é como se a pessoa estivesse com uma gripe muito forte, que ela não tem forças. E quanto mais você diz, reaja, pensamento positivo depende de você, mais ela fica pior. Então, esse não é o melhor conselho a dar a essas pessoas. Esse não é o melhor caminho, né? Tá certo, a gente vai dar mais um intervalozinho e o Band de Entrevista volta já.